Está gravando, né? Então, nós estamos falando sobre o tratamento estatístico dos dados de pesquisa. Nós vamos fazer 2 encontros sobre isso. O primeiro, que eu acho mais importante, é a montagem da planilha para ser analisada, né? Pela minha experiência, a maior parte dos problemas da análise, eles se originam na planilha. Tem alguma coisa lá que não está funcionando. Então é bom esse aprendizado. Se tem problema de tratamento estatístico, não quebra muita cabeça, não. Volta na planilha. Provavelmente o problema está lá. Então, eu preparei um passo a passo aqui, um pouco teórico, assim, ou bem teórico, para poder montar uma boa planilha. Primeira coisa, não é na planilha. É você identificar que fenômeno que você está estudando. Então, muitas vezes, a gente não sabe muito, muitas vezes mesmo, a gente não tem muito claramente o que está estudando. Ah, não, porque eu vou comparar não sei quem, dá uma enrolada assim. Então, primeira coisa, a gente tem que entender o que nós estamos estudando. Por exemplo, eu estou estudando treinamento de força, né? Isso é o fenômeno que eu estou estudando. Então, tem que entender o que é força, o que é treinamento, né? Para aí, o que eu estou estudando? A motivação para participar de treinamento de corrida. Estou estudando treinamento aeróbio. Estou estudando intensidade do exercício, né? Então, primeiro nós temos que fazer... então, todo mundo tem que fazer uma reflexão aí do que está estudando, né? É uma palavra só. Nós temos que trabalhar para saber o que eu estudo, né? Se a frase fica muito longa, a pessoa não sabe ainda. Então, eu estudo isso, identificou. Segundo passo, eu tenho que acreditar, isso é muito sério, eu tenho que acreditar que o fenômeno que eu estudo pode ser representado por um número, por uma variável numérica. Senão não dá para fazer planilha, não dá para fazer estatística, né? Então, eu tenho que acreditar isso com muita força. A hora que eu acredito nisso, e já tenho o fenômeno que eu quero estudar, que como eu falei, intensidade do exercício aeróbio, né? Tá bom. Isso é abstrato. Eu quero estudar força, abstrato. Motivação, abstrato, é um fenômeno muito complexo. Então, eu tenho que acreditar que alguma variável objetiva, visível, né, mensurável, objetiva, possa representar esse fenômeno. Eu quero estudar a autogestão do meu treinamento aeróbio para diabetes, né? É isso que eu quero estudar. Tá bom, autogestão do treinamento, o que é isso? Como é que eu vou medir isso, né? Então, por exemplo, eu quero estudar a intensidade do treinamento aeróbio. Que variável que poderia, que se eu medisse, me desse, ela representasse esse fenômeno? Ah, eu tenho condição, quero medir o consumo de oxigênio. Ele é a variável muito usada para identificar a característica do treinamento aeróbico. Ah, não tem consumo de oxigênio, vou trabalhar com frequência cardíaca, né? Então, eu vou medir frequência cardíaca. Eu acredito que a frequência, ela representa a intensidade do exercício aeróbio e que aquele número que eu vou medir, 130 batimentos, 140 batimentos, ele também representa, quanto maior esse número, por exemplo, maior a intensidade, né? Então, isso fica claro. Primeiro eu identifico o fenômeno, depois a variável. Então, às vezes, isso tem que ficar muito claro que você não está estudando aquele número 140 batimentos, você acredita que ele representa a intensidade do exercício aeróbio. A motivação.
Tem um questionário que me dá um score, que quanto maior esse score, maior a motivação. Então, nós identificamos a variável, né? Esse já é o terceiro passo. Então, agora eu já andei muito. Parece que não, mas já andei muito. Então, o que eu estou estudando? As variáveis do meu estudo são a velocidade que o indivíduo corre, a distância, a frequência cardíaca que ele apresenta para aquele exercício, né? Então, essas são as variáveis. Eu acho que compensa também dar uma revisitada, aqui nós não temos muito tempo para isso, do que é variável independente e a variável dependente. O que é a variável, o que é o estímulo que eu ofereço para a pessoa e que resposta que eu estou medindo, né? Então, eu tenho que entender que a pessoa corre a uma velocidade tal e, como resposta àquilo, né, no eixo do Y, ela vai apresentar uma frequência cardíaca. Então, o que eu estou manipulando, que resposta que eu estou medindo, né? Identificar as variáveis e qual a função delas no meu experimento, né? Posso colocar variáveis também que identificam a pessoa, que vai me ajudar na análise, a idade, o sexo, né? Então, identifiquei. Agora, a primeira coisa que eu vou montar a planilha. Não, faltou uma. Colher muito bem os dados. Esse passo também merecia 10 aulas. Eu tenho que ter convicção. Primeiro, eu tive convicção que aquela variável representa o que eu estou estudando, né? Segundo, aquele número que eu obtive, que ele foi muito bem medido. Porque se ele está mal medido, acabou. Tudo que eu fizer daí para frente pode ser a estatística mais sofisticada do mundo que não vai dar certo, né? E não é fácil colher dados. Então, a pessoa tem que revisitar lá da aula de avaliação aqueles critérios de seleção de teste de objetividade e validade, né? Tem muito cuidado para colher os dados. Aí colheu. Eu vou para a planilha. Como é que é a planilha? Coisa básica. Cada indivíduo numa linha e cada variável numa coluna. Só isso. Mais nada. Se é qualquer coisa diferente disso, vai dar errado, né? E tem que pensar que cada número que eu colhi ele é uma variável. Por exemplo, nós estamos falando de frequência cardíaca. Frequência cardíaca pré-treino, uma variável. Frequência cardíaca durante o treino, outra variável. Frequência cardíaca pós-treino, outra variável. Então, cada variável tem que ter o seu nome e ela vai representar uma coluna lá na planilha. Tem algumas coisas que são variáveis também. Você quer depois, lá na frente, analisar, separar por sexo. Então, vai ter uma coluna sexo. Então, para cada linha do indivíduo, José, masculino, Maria, feminino, né? Grupo treinado e destreinado, abre outra coluna, treinado, destreinado. É porque isso aí depois, os programas de análise, eles vão saber dividir em grupo. Então, não pode uma planilha para cada grupo, não pode. Então, tem uma regra que eu inventei, e você tem que ter uma planilha mãe. Por que mãe? Mãe só tem uma, né? Então, essa planilha mãe, ela fica grandona. Ela tem todos os indivíduos e todas as variáveis. Então, não pode, às vezes, a pessoa querendo se organizar, ela põe assim, às vezes a gente recebe, né, planilha para analisar. Professor, feminino está na planilha tal, masculino está na planilha tal, treinado. Mas como que eu vou analisar tudo junto, né? Nenhum programa sabe buscar um dado numa planilha, outro noutra planilha. Então, esse tipo de organização, às vezes a pessoa até tem boa intenção, mas não vai funcionar. Então, é uma planilha mãe só, né? Com todas, mesmo que ela fique grande, com todas as variáveis e todos os indivíduos. E tudo que eu quiser lá dividir em grupo, eu crio uma variável grupo, crio uma variável sexo, né? E vou frequência pré, tudo separadinho assim, né? Outra regra, não pode ter linha nem coluna em branco. Porque às vezes a gente quer organizar assim também, né?
o grupo treinado vai até aqui. Aí, para não embolar muito, eu vou deixar uma linha em branco, uma coluna em branco, vou fazer os não treinados, vou fazer assim, vou fazer assado. A hora que o Excel, qualquer outro programa for analisar, ele vai ler aquilo como duas planilhas. Então, se você pedir para selecionar, para classificar, aí acabou, né? Então, sem linha em branco, sem coluna em branco. Beleza. Tem gente que gosta de colocar cor. Eu acho que não precisa, mas às vezes até eu coloco um pouco. Mas desde que seja tudo a mesma planilha, sem linha em branco, sem coluna em branco, às vezes você quer até para você olhar mais rapidamente assim, um grupo com negrito, outro grupo em azul, para facilitar a sua visão. Para o programa não precisa. O cérebro dele é muito mais rápido que o nosso. Ele, você mostrando lá para ele que é daquele tal grupo, ele funciona. Beleza, né? Dentro da célula, não escreve nada, só o número, ou o conceito que você quer pôr ali, né? Então, não pode colocar na frequência cardíaca, escrever lá 140 batimentos, BPM. Nenhum programa sabe analisar isso. Nem o Excel, nem qualquer outro que você mandar. Ele não sabe o que é 140 BPM. 140 ele sabe, que é um número, ele sabe fazer operação com aquilo. Então, lá na cabeça da coluna vai ter lá frequência cardíaca pós-treino, entre parênteses lá em BPM. Às vezes tem variável que é tão comum assim. Então, não escreve nada dentro da célula. Eu estou lembrando aqui os problemas maiores que acontecem, que às vezes a gente fica lutando com aquilo, a análise não dá certo, às vezes é uma coisa muito simples. Uma coisa que tem que prestar atenção, normalmente 99% do Excel separa as casas decimais ali com vírgula. Mas na nossa cabeça a gente acostumou, né? O rapaz bateu o recorde de 300 metros agora, 30,71. 30,71, porque se for lá nos Estados Unidos é assim, mas para nós seria 30,71. A gente acostumou a falar esse ponto, mas tem que escrever vírgula. Algum outro Excel, aí você pode entrar lá dentro, falar que não é vírgula, que é ponto. Tem gente que traz computador dos Estados Unidos, lá é ponto, então você tem que olhar isso. A maioria das vezes é só vírgula, né? Então, não põe vírgula, não põe ponto, né? Não mistura, não, que se ele estiver preparado para vírgula, se puser ponto, ele acha que é um texto, ele não identifica que aquilo é um número, né? Normalmente, quando você dá enter é um número, ele joga para a direita. Se você der enter e não jogar para a direita, ele não está sabendo que aquilo é um número, não, ele acha que é um texto, né? Outro problema muito simples. Unidade de medida. Então, antes de anotar, ver qual, ou você vai colocar na unidade normal que se expressa aquela variável, ou você vai trabalhar isso. Um problema comum, às vezes a gente percebe nas aulas de antropometria, estatura, por exemplo, é em centímetros. Mas a gente está tão acostumado a colocar em metros, que você coloca 1,70, né? Então você escreve o M lá dentro da coisa. A hora que você está trabalhando na mesma coluna, com 170 centímetros e 1,70 m, não dá para fazer conta nenhuma. Até se você pisar uma média lá, ele vai entender que a pessoa mede 1 centímetro, né? Então, unidade, sempre na mesma unidade. Aí digitou aquilo com a maior atenção possível, porque ali, a hora que você chegar com sua planilha toda digitada, o seu mestrado, seu doutorado está pronto. Mas você já está muito bem encaminhado. Então, eu só conheci até hoje um rapaz que não errava, né? Eu até achava que ele não era muito normal, não parecia muito normal, que ele digitava séries e séries de dados muito rápido sem errar. Só isso. Você não é esse cara. Então, lá na sua vai ter um erro, né?
uma coisa digitada errada, um número, então, uma expressão que eu criei antes de qualquer análise. Não vai fazer análise depois de 2 dias de trabalho sobre uma análise inconsistente, aí você resolve voltar na planilha e ver que tem um valor errado, né? Eu sempre conto esse caso, que tem um colega que estava analisando pressão arterial, pressão sistólica, 120, né? E era um super estudo, coisa pesada, e não dava certo. As médias não estavam batendo, não tinha muita lógica, aí chamaram o consultor, mandaram os dados para a NASA, mas mexeram dias e dias, chamaram especialista, não achava. Até que alguém resolveu ir na planilha. Tinha um 120 lá que estava 1.200, porque o dedo firmou mais no zero ali, escorregou. Então, a hora que você vai fazer uma média de um grupo experimental, que você experimentava esse 120 jogou a média lá para cima, né? Você esperava a média de 120, começou a dar 150, 150. Como é que explica isso? Aí tentaram mecanismo fisiológico, tentaram tudo, mudaram o teste estatístico e nada. Então, tem que fazer uma auditoria na planilha antes. Não vai analisar. Digitou a planilha? Calma, ainda falta muita coisa, né? Alguma coisa que eu recomendo, assim, aí é coisa pessoal que eu fui desenvolvendo, você vai lá naquela função ordenar, né? Para ordenar tem que estar tudo sem espaço, né? Sem espaço na linha e na coluna, senão ele ordena um pedaço, o outro não, acabou a sua planilha também, né? Antes de mexer nela, sugiro, tira uma cópia, guarda a cópia no banco, na Suíça, e trabalha com a outra. Porque aí, se você fizer um problema muito grande, imagina, você não sabe onde que está, se mudou a ordem, tudo, uma planilha grande, você vai trabalhar a vida inteira e não vai achar. Aí, deu problema grave, que é só de voltar. O primeiro tentativa, quando dá problema, é voltar, né? Tem aquela setinha para trás ali, em último caso, você sai sem gravar, né? E volta, começa de novo. Se o problema foi grandíssimo assim, joga isso fora e volta na planilha mãe original, tira outra cópia e começa de novo, né? Então, você poder ficar tranquilo e poder errar assim. Aí a sua planilha. Então, uma coisa que você pode fazer, na hora que você ordena aquela coluna do menor para o maior, aquele número absurdo, aquela pressão arterial sistólica de 1.200, vai aparecer lá em cima. Porque às vezes, não sei se vocês já viram na internet, tem uns caras que ficam testando a paciência da gente, né? Descubra no meio desses 500, número 9 ou número 6. Já fizeram isso? E pior que eu faço, ainda fico procurando ainda, é tentador aquilo, né? Aí imagina em cento e tantas pressões arteriais você descobrir que tem uma que em vez de 100, 120 é 1.200. Manda ordenar. Aí ela aparece, esses números muito fora, assim, eles aparecem muito destacados. Tem um outro jeito também que é fazer um gráfico, aqueles de dispersão, skater, aquele ponto muito fora, ele aparece muito lá fora, você vê que ele está errado, né? Aí chegamos. Nossa planilha agora é analisável, né? Que é o nosso próximo encontro. Então, finalizando, não tenham pressa. Não fica ansioso querendo fazer análise de variância, não. O sonho de todo mundo, né? Eu queria fazer o orgulho do mundo, eu queria fazer uma análise de variância com 2 fatores, com um pós-hoc de não sei quem, né? Trabalha primeiro, recapitulando, os conceitos das suas variáveis, trabalha a coleta de dados. Não pode ter pressa, a coleta de dados é muito. Porque desde que você, lá no início, acreditou que o seu fenômeno poderia ser visto por uma variável numérica, ou seja, aquele número representaria o que você está querendo estudar, mais força, mais motivação, né?
melhor gestão do seu treino, melhor entendimento de alguma coisa. A hora que você coloca o número, esquece o resto, está lá guardado. Às vezes, conforme se for um paciente, às vezes você nem tem acesso a ele de novo. Ele veio e fez o teste para você, você meteu o número errado aqui, acabou, perdeu. Então, aquele número, ele tem muita responsabilidade, porque ele vai representar a intensidade com que um fenômeno ocorre, um nível de força, uma motivação. Agora ele é um número responsável, né? Então, eu tenho que ter certeza que eu colhi ele muito bem, digitei ele muito bem, numa planilha muito bem organizada. Aí você pode agora, então, que era a sua crença inicial lá, que eu falei, que é uma questão de fé, né? Nem é de fé, é exagero. Que o que eu estudo pode ser representado por número, aí agora, acreditando nisso, eu vou trabalhar com um conjunto de dados com a firme certeza que eu estou estudando um fenômeno. E o que eu concluí a partir daqueles números, depois, na discussão do meu estudo, nas conclusões, por exemplo, eu fiz um teste de supino pré-treinamento, 100 quilos, 80 quilos, 60 quilos, tudo bem colhido ali, bem registrado. Aí você treina. Aí, daqui 3 meses, você aplica o teste de novo. Então, quem fez, estava com 100 quilos, passa para 120, 60 passa para 80. Aí você tem duas colunas de números. A coluna do teste pós, a média dela é maior do que a do primeiro, do pré. Beleza. Então, eu volto lá na minha pergunta original. Eu posso depois concluir que o treinamento que eu apliquei melhorou a força, né? De membros superiores, a força dos peitorais, tríceps e tudo, e porque aquele número da segunda coluna é maior que a da primeira, né? Aí eu volto lá toda a minha teoria, da onde que eu parti, e posso concluir aquilo. Então, esse número, ele passa a ter muita responsabilidade. Tá bom. Agora eu podia parar a gravação, porque aí vai ficar muito enjoado para quem estiver vendo.